Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje é o nosso último culto do Clube de 5 dias, onde temos ainda uma história bíblica e o encerramento da nossa história missionária, isso mesmo. Então eu peço para vocês compartilhar com amigos, com os familiares, com os vizinhos. E aqui deixe o seu comentário, o seu nome, a igreja a qual você congrega e a cidade da onde você está falando. E juntos vamos adorar ao nosso Deus. Vamos lá? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Sabão, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Um caminho cheio de luz e outro igual não há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e outro igual não há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês a frase do dia. E a nossa frase do dia ela é pequenininha, mas tem um significado bem grande, que é Deus perdoa. Vamos repetir? Deus perdoa. Isso mesmo, crianças. Jesus morreu na cruz e depois voltou a viver para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Nós precisamos crer nele para termos o perdão. Se você nunca creu em Jesus, pode fazer isso hoje, você sabia? Mas se você já creu em Jesus, pode ficar feliz e louvar a Deus, amém? Vamos repetir novamente a nossa frase do dia? Deus perdoa. Novamente, Deus perdoa. Isso mesmo, fiquem com Deus. Olá, crianças, eu estou aqui de volta para falar o versículo que nós vamos memorizar hoje, que encontra-se em Isaías, capítulo 55, versículo 7b, que diz: volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7b. Vamos repetir? Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7b. Quando dizemos que um homem é muito rico, o que isso significa, você sabe? Que ele tem muito dinheiro? E você, já ouviu sua mãe dizer que certa refeição ou certos alimentos são muito ricos? O que quer dizer? Que tem muitas variedades ou tem muitos nutrientes, né? Parece que a palavra rico dá a ideia de muito ou muita, ou seja, grande quantidade, não é mesmo? A Bíblia é a palavra de Deus que apresenta todos os ricos ensinamentos de Deus para nós. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento, que fala sobre o plano de Deus para enviar um Salvador. A segunda parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento e fala sobre esse Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu para receber o castigo pelos nossos pecados, foi morto e ressuscitou, glória a Deus. Nosso versículo se encontra no capítulo 55 e no versículo 7. E essa letra B quer dizer que vamos memorizar somente a segunda parte do versículo. Vamos ler novamente esse versículo? Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7b. Novamente, vamos. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7b. Volte-se para o nosso Deus. Quando andamos pelo nosso próprio caminho, seguimos para longe de Deus.
mas ele nos convida a fazer meia volta e retornar para ele. O caminho para irmos a Deus é Jesus, porque é rico em perdoar. Deus não nos dá somente migalhas de perdão, Ele é rico em perdoar. Ele nos dá perdão completo quando cremos em Jesus, o único caminho para sermos perdoados. Vamos repetir novamente o nosso versículo de memorização? Isaías, capítulo 55, versículo 7b. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7b. Vamos repetir? Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7b. E foi isso, nossa memorização. Deus abençoe. Vou te contar o segredo da casa amarela. Pode entrar pela porta, também pela janela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história que eu vou te contar, história que eu vou te contar. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos aprender a história sobre o filho pródigo. Isso mesmo! Uma grande multidão estava ali para ouvir Jesus, todos os tipos de pessoas, pessoas ricas, pobres, de todos os tipos que vocês imaginarem. Os fariseus também estavam lá e achavam que Jesus passava muito tempo com essas pessoas que eles consideravam ruins. Os fariseus se achavam muito, eles eram orgulhosos e egoístas. Por mais que parecessem uma coisa por fora, Deus sabia como eles eram verdadeiramente por dentro. Deus sabe o que é real e verdadeiro. Você sabia que Deus sabe como você é por dentro? Isso mesmo. Muitas vezes você pode demonstrar que é uma criança educada, que é uma criança que obedece o papai e a mamãe, mas Deus sabe quando você lá do seu quarto resmunga, fala mal da mamãe ou do papai, ou até mesmo do amiguinho. Isso mesmo, Deus conhece o que está aí dentro de você. Jesus contou uma parábola para explicar a todos sobre essa história do filho pródigo. O que é uma parábola? É uma história pequena que traz uma lição. Então, muitas vezes na Bíblia, vocês vão ouvir falar que Jesus falou através de uma parábola. Essa parábola conta sobre um menino que tinha um irmão mais velho e o seu pai. Isso mesmo. Esta parábola fala exatamente sobre isso. Vamos tentar imaginar aqui como os fariseus ficaram enquanto Jesus contava essa história. A história é mais ou menos assim. Um jovem morava numa casa muito linda com seu pai e seu irmão mais velho. O pai comprava roupas bonitas para ele, comida, tudo o que eles queriam, eles tinham através ali do que o pai fazia por eles. Mas o que acontece? O pai era muito bom e amava os seus filhos. Mesmo assim, o filho mais novo não se sentia feliz. Ele queria seguir o seu próprio caminho. Talvez ele tenha pensado, se eu fosse independente, poderia ir aonde eu quisesse e me divertir muito. Espere um pouco, talvez exista um jeito. Eu poderia pedir ao meu pai dinheiro, que vai ser o meu depois que ele morrer mesmo. Era costume que a propriedade, o dinheiro e os outros bens que uma pessoa tinha fossem divididos entre os seus filhos quando a pessoa morresse. Porém, aquele jovem não queria esperar a morte do seu pai. Ele queria o dinheiro naquele exato momento. Certo dia, ele disse ao seu pai: "Por favor, me dê a parte do meu dinheiro que eu vou herdar quando o senhor morrer." Como você acha que o pai dele se sentiu ao ouvir o pedido do seu filho? Eu acho que ele ficou muito assustado e muito triste. Deve ter sentido triste e desapontado, mas a Bíblia diz que ele dividiu o dinheiro entre os seus dois filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo empacotou suas roupas,
todos os seus pertences e saiu de casa. Sim, ele decidiu ir para um lugar bem longe. Vamos fazer de conta que estamos viajando para um lugar bem distante? Você acha que o pai se preocupou com o filho? Você se preocuparia se alguma pessoa da sua casa escolhesse viajar para bem longe? Eu ficaria muito triste. Eu me preocuparia muito. Aquele menino, ele escolheu o seu próprio caminho, mas o pai nunca deixaria de amar o seu filho. Vocês acham que quando alguém vai para muito longe, o pai deixa de amar? Não. O filho viajou para um país bem distante e gastou todo o seu dinheiro vivendo de uma maneira bem irresponsável. Provavelmente ele gastou com muitas roupas, coisas caras, bebidas ou até mesmo droga. Isso a gente chama de luxo, coisas que a gente não acha que são necessárias, a gente acaba comprando. Tudo que ele pensava é o que faria se sentir bem naquele momento, mesmo que fosse errado. Ele gastou todo o dinheiro dele, como um louco, até que um dia ele colocou a mão em seus bolsos e adivinha? Não tinha mais nada. Jesus então contou que uma grande fome naquela terra, aonde ele estava, aconteceu. As colheitas não cresceram, o que significava que não havia comida o suficiente. Isso mesmo. Um pouco de comida que sobrou custava muito caro. Você precisa de muito dinheiro para comprar comida, mas o jovem tinha ficado sem dinheiro. O que ele poderia fazer? De que maneira você pode conseguir dinheiro se não tiver? Uma das maneiras é trabalhando. Para quem não trabalha, é pedindo para o papai e para a mamãe. Isso mesmo. Boa as respostas. O jovem na história de Jesus precisava conseguir um emprego, como eu disse, mas o único trabalho que ele conseguiu foi como cuidador de porcos. Isso mesmo. Qual é o pior trabalho que você pode imaginar? Existem vários trabalhos que talvez a gente não gostaria de fazer, não é mesmo? As pessoas que estavam ouvindo Jesus contar aquela história achavam que comer carne de porco ou apenas tocar em um porco era algo muito ruim. Então imagine como aquelas pessoas se sentiram quando Jesus disse que o jovem teve que cuidar de porcos. Isso mesmo, elas pensaram que era um dos piores trabalhos de todo o mundo. Mas ficou ainda pior essa história. Enquanto cuidava dos porcos, este menino, ele sentia muito triste, ele estava muito infeliz e também com muita fome. A Bíblia diz que ele estava com tanta fome que desejava comer a comida dos porcos. As coisas ficavam mesmo muito ruins para este menino. Ninguém se importava com ele, ninguém sentia a pena dele, ninguém preparou um jantar gostoso para ele. Dia após dia, este menino estava cada vez mais solitário e triste. Ele sentia falta de sua casa, confortável, com seu pai, com seu irmão. Ele imaginava todos os dias alimentos deliciosos que até mesmo os servos deles comiam na casa de seu pai, enquanto ali ele estava morrendo de fome. Finalmente, o jovem percebeu que ele precisava fazer alguma coisa, que o que ele estava fazendo estava errado, ele estava indo na direção errada. Agora havia um caminho a seguir. Ele disse para si mesmo: eu vou voltar para a casa de meu pai e dizer que eu pequei contra Deus e contra ele. Vou dizer o quanto eu estou triste e o quanto eu não sou digno de ser seu filho. Talvez ele me perdoe. Talvez ele me deixe ser um de seus servos. O que você acha que o pai dele vai dizer? Ele vai deixar o filho entrar em casa? Ele vai aceitar o filho de volta? Assim que esse menino começou a longa viagem de volta para casa, o que acontece? Ele tinha uma esperança muito grande dentro do seu coração que seu pai o perdoasse e permitisse que ele fosse um de seus servos. Talvez enquanto caminhava, ele ia praticando as palavras que ia dizer. Alguma vez,
Você já praticou algo que você fosse falar? Quando você foi pedir desculpas, você ficou tentando decorar o que você ia dizer? Eu já. Um dia, o pai dele olhou e viu alguém de longe pela janela. Ele pode ter se perguntado, quem pode ser? Mas conforme a pessoa vai se aproximando, ele ia vendo seu filho se aproximando e viu realmente que era seu filho. O pai ficou tão emocionado, tão feliz, imediatamente ele correu o mais rápido que pôde pela estrada. Vamos fazer de conta que estamos correndo? No lugar mesmo. Cansei. Então, ele deu um abraço bem forte em seu filho, o beijou chorando de alegria. Você consegue imaginar como este menino ficou surpreso quando foi recebido pelo pai? Ele deve ter se sentido muito aliviado, porque não era isso que ele estava esperando. Ele não merecia isso. Deus é como o pai dessa história. Ele ama você, mesmo que você não tenha nada para merecer, não tenha feito nada para merecer o amor dele. A Bíblia diz que Deus é amor. Isso se encontra em 1 João 4:8b. Isso mesmo. Deus ama você porque é assim que ele é, não por causa de qualquer coisa que você tenha feito para conquistar o amor dele. Deus é o criador do mundo. Ele criou tudo o que existe. As pessoas, a natureza, os animais, inclusive eu e você. Somos criações de Deus. Deus é perfeito, é puro, é amor. E o amor dele por você é puro e perfeito. Você nem pode imaginar o quanto Deus te ama, mesmo que você não mereça. O filho mais novo não merecia ser recebido com tanto amor. O pai, entretanto, estava muito feliz em vê-lo, mesmo que o filho tivesse tratado ele mal, pedido para dividir os bens. O filho não conseguiu nem pedir desculpas antes que o pai o envolvesse em um abraço caloroso. O filho começou o seu pedido de perdão. Ó pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser chamado de seu filho. Antes que ele terminasse o pedido de desculpas que ele havia ensaiado, o seu pai chamou um dos seus servos e disse: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel em seu dedo. Ponham sandálias em seus pés. Ele também ordenou que preparassem um jantar muito especial em homenagem ao seu filho. E ele disse: vamos comer e festejar. Isso se encontra em Lucas 15:23b. Apesar das coisas erradas que o filho tinha feito, o pai amoroso o perdoou e mandou preparar uma festa enorme para comemorar o retorno dele. Certamente haveria música na comemoração. Vamos imaginar o som dos instrumentos? Quem aqui gosta de música? Eu gosto muito. Quando eu levantar as minhas mãos no ar, mostre-me como vocês tocariam qualquer tipo de instrumento, hein? 1, 2, 3 e... Imaginem que vocês estão tocando algum instrumento. Como vocês fariam? Uma flauta, um violão, uma bateria. Muito bem. Para aquele pai, seu filho estava perdido e agora foi achado. Ele voltou para casa. Que grande motivo para aquele pai comemorar, não é mesmo? Se um dia você se voltou para Deus e creu em Jesus como seu Salvador, pode ficar feliz quando outros também creem nele e os pecados deles são perdoados. É sempre muito bom ouvir de alguém que foi perdoado por Deus, não é mesmo? Digam comigo: Deus perdoa. Mais uma vez, Deus perdoa. Jesus disse que há uma grande alegria no céu quando alguém se volta para Deus. E se o valentão da escola crer em Jesus, você pode ficar feliz porque ele voltou para Deus? E Deus o perdoa. E se uma pessoa de quem você não gosta crer em Jesus, você pode se alegrar porque Deus a perdoou. Não é maravilhoso lembrar que Deus perdoou os seus pecados? Fique feliz e agradeça.
por ele perdoar os seus pecados todos os dias. Louve a Deus, ele perdoa. Digam mais uma vez comigo: Deus perdoa. O perdão de Deus é um motivo para nós comemorarmos. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da história e entendido que assim como aquele pai perdoou o seu filho por tudo quanto ele tinha feito, Deus faz isso diariamente conosco. Deus nos perdoa se tão somente chegarmos a ele e pedimos perdão. Então, na nossa oração, para finalizar, vamos orar agradecendo pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Ok? Juntos comigo, fechem os olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é amor, é bondade, o Senhor sempre nos perdoa. Embora, Senhor, nós não mereçamos, o Senhor sempre nos perdoa, porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos pelo seu grande amor para com a nossa vida. Nos ajuda a continuar amando e perdoando. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Essa foi a nossa história de hoje e a última do Clube dos 5 Dias. Um beijo. A paz do Senhor, crianças. Para a nossa oficina de hoje, peça a ajuda de um adulto, tá ok? Vamos lá. Nós vamos precisar de folha, pode ser folha colorida ou folha branca, tá? Uma folha sulfite ou duas, cotonete, canetinha de qualquer cor, precisa ser canetinha, e água sanitária, um pouquinho. O que vocês vão fazer? Nós vamos pegar, com a ajuda de um adulto, molhar a pontinha do nosso cotonete e fazer um desenho na folha ou uma frase. O que vai acontecer? Nós vamos desenhar e não vamos ver nada na folha. Muito bem. Aqui é como se Deus visse o exterior, mas nós falamos que Deus também vê o nosso interior. Muito bem. E o Deus, ele apaga os nossos pecados. Nós vamos pegar na folha que está já escrito algo com o cotonete e vamos riscar em cima. Eu estou aqui com a minha folha e vou riscar tudo em cima. A hora que a gente riscar, a gente vai ver que vai aparecer uma frase ou o nosso desenho. Eu estou riscando aqui com uma caneta preta para que vocês possam ver mais nitidamente o que eu fiz aqui. Então, nós vamos riscar tudo aonde a gente escreveu. Isso. Vamos riscar, riscar, riscar. Depois que você riscar, você vai conseguir ver o que você escreveu ou o que se formou. Então, aqui vocês conseguem ver exatamente a minha frase. Jesus te ama. Eu fiz também mais um aqui e eu vou mostrar para vocês sobre o nosso tema de hoje. Vou riscar, riscar, riscar. Riscar, riscar, riscar por onde eu passei o cotonete. E nós vamos ter mais uma frase aqui. Deixa eu deixar mais forte para vocês conseguirem ler. Quem quiser deixar mais forte, é só passar mais uma vez o cotonete por onde fez o desenho ou a frase. E nós temos aqui, Deus perdoa. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa oficina de hoje. E é assim, o homem vê o nosso exterior, mas Deus conhece o nosso interior. Assim como a gente fez com essa folha. Um grande beijo e até mais. Um caminho cheio de luz e outro igual não há. E esse é só Jesus, uma verdade.
verdade ao céu nos conduz. Vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e outro igual não há. E esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz. Vida temos em Jesus. Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre a oração de louvor a Deus. E este é mais um aprendendo sobre a oração. Vamos lá? Fazer uma oração de louvor é dizer a Deus uma verdade sobre Ele mesmo. Por exemplo, é como elogiar a Deus. Você pode fazer isso falando em voz alta para Ele ou silenciosamente em sua mente. Existe um livro na Bíblia onde você pode ler muitas orações deste tipo. É chamado Salmos e encontra-se bem no meio da Bíblia. As palavras formam poemas ou canções sobre Deus, ou quanto as pessoas precisam dele. Você pode usar este livro da Bíblia para ajudá-lo a falar com Deus. Preste atenção enquanto eu leio um destes salmos, que está aqui na nossa Bíblia Sagrada, né? O Salmo 117, que diz: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, crianças. O que você ouviu sobre Deus neste salmo? Você sabe? Você ouviu sobre o amor e a fidelidade de Deus. Você pode louvar a Deus por essas coisas. Nessa próxima semana, que tal marcar um horário para ler a Bíblia e orar, louvando e elogiando a Deus pelas verdades que a Bíblia diz sobre Ele? Então é isso, crianças. Esse foi mais um Aprendendo sobre Oração. Fiquem com Deus. Fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. Se eu creio nele agora, de todo o coração, de Deus me torno filho e recebo a salvação. Paz do Senhor, tudo bem com vocês, crianças? E aí, vamos lá? Chegamos ao 5º dia da história missionária, é isso mesmo, uma história muito bonita de Charles Studi, que morava na Inglaterra, estudava no colégio Eton, isso, e era jogador muito bom no que fazia. Mas ele conheceu um Deus grande, um Deus maravilhoso, conheceu Jesus Cristo e se rendeu ao Senhor para fazer grandes obras missionárias, viajar muito pelo mundo, pregando o evangelho, padecendo necessidade e mesmo assim permanecia com a sua fé fervorosa. E nesse 5º capítulo do Clube de 5 Dias, dessa história linda missionária, nós hoje vamos falar da saga dele, sabe para onde? Dessa vez para África, isso mesmo, ele queria chegar muito longe, né? E o coração dele ardia muito, embora não tinha condições financeiras para isso, era muito escasso, estava com a sua saúde debilitada, ele assim nutria ali a vontade de fazer a obra do Senhor, né? Ardia no coração dele, porque ele pensava assim, nossa, nem o sacrifício que Jesus fez por mim, o que eu fizer para ele não vai chegar nem aos pés, é muito pequeno, nem o sacrifício que eu fizer vai chegar no tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Então ele nutria isso dentro dele, era a frase que ele dizia, né, para permanecer nessa fé, para continuar fazendo a obra do Senhor. E Charles estava tentando ir para a África, mas perdeu o primeiro navio que foi. Mas ele não desistiu. Ele, né, ganhou uma passagem, começou a juntar recursos e quando foi, no dia 15 de dezembro de 1910, parte Charles, sabe para onde? Para a África do, continente africano. Isso, com destino ao Congo. E ele enfrentou muitas dificuldades. Entrou naquele navio, e foi. Porém, ele chegou tempos, crianças, que ele teve que andar 1.400 quilômetros
por floresta fora, passando por tribos canibais que não falavam a língua dele, né? Ele não sabia falar a língua daquele povo. E mesmo assim foi corajoso, com fé, confiando no Senhor e continuou ali a sua missão. A ponto de chegar em uma tribo canibal. Sabe a tribo canibal, criança? São aqueles homens que comem gente, que se alimenta de carne de humanos, come mesmo. E chegou o ponto dele pegar os botões de suas roupas, botões, ali com seu amigo, e dar para aqueles homens comprar comida para não terem que comer eles. E eles até brincaram, né? A gente tá magro demais, por isso que eles não quis comer a gente. Nós estamos muito magrinhos, né? Enfraquecidos, doentes. Por isso que ele não quis nos comer. E ali continuou a sua saga, até chegar no Congo, por floresta fora, por rios, por pântanos, e foi. E ali, aquela comissão de missão ali, enviava mais missionários para ajudar ele naquela missão, isso mesmo. Mas chegou um certo tempo que era guerra, né? Enfrentava ali a Primeira Guerra Mundial. E ficou muito escasso, né, os missionários naquela época. Eles estavam sem coragem, não iam, né, ali ajudar Charles, mas ele não parou. Ali ele ganhava aquelas almas para Jesus, aquele povo ia deixando seus ídolos, ia deixando suas maldades, homens sanguinários, homens que matavam, que cometiam coisas horrendas, iam deixando, né? Jesus Cristo ia preparando o caminho para Charles e pregando o seu evangelho. E ele chegava lá, aquele povo aceitava Jesus, e ali eram feitos novos missionários, aquele povo ia se espalhando pela África para pregar a palavra do Senhor. E iam. E nesse tempo todo, 2 filhas de Charles, né, com seus esposos, foram ali se unir a ele para pregar a palavra do Senhor. Até que um dia, um deles, né, daquele casal, perdeu uma criança de uma doença ali, grave, né? E ali Charles enfrentou malária também, e muito debilitado, nesse tempo todo, só conseguiu encontrar com a Priscila, sua esposa, por 2 vezes. Mas Priscila permaneceu, mesmo com a saúde debilitada, ali tendo fé, falando de missões, escrevendo cartas por onde ela passava, ela ia falando de missões, né? Para encorajar aquele povo, para dizer, né, de tudo que Charles fazia ali. Ela contava. E Charles não dava conta de responder as cartas, escrever para os outros missionários, chegava muita carta para ele, porque ele tinha que propagar o evangelho de Jesus. Isso, ele tinha que propagar aquilo que ele aprendeu, isso que é missionário. Ele vai, fala do amor do Senhor, e aí ele vai juntando multiplicadores, onde cada dia mais vai vir pessoas com sede e falando do amor do Senhor. E você, pequenino, pode ser um desses, que pode conhecer Jesus, aceitar Jesus no seu coração, e ver e acreditar que nenhum sacrifício que você fizer é maior do que aquele que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Que um dia morreu por você, ele quer te salvar e te levar para o céu. E Charles acreditava muito nisso. Ele não deixava a sua fé ficar estremecida, mas ele confiava, ainda muito doente, muito debilitado. Ali ele era dependente de morfina. Até hoje tem pessoas que se viciam em medicamentos fortíssimos, né? Porque muitas dores pelo corpo, e ali ele fazia uso de morfina para conseguir sobreviver, suportar aquelas dores. Até que chegou o 16 de julho de 1931. Isso mesmo. Dia 16 de julho, ele veio a falecer. Ele foi encontrar com Jesus lá no céu. Isso mesmo, mas ele deixou um grande legado para a gente. Por onde ele passava, para aqueles povos africanos, ele falava do amor de Deus, ele falava do amor de Jesus Cristo. E ele, morava, acabou seus dias morando em uma choupana. Isso mesmo, naquela casa que os africanos moravam, né? Com aquela mesma cultura. E ele morreu ali. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, aquelas cartas que ele escrevia, olha, foi para muitos e muitos continentes, isso mesmo, muitos outros países, né, para a América, e ali, com toda a sua coragem, com toda a sua dedicação, ele conseguiu juntar
aumentar a fé de outros missionários também, a confiança no Senhor e que vale a pena servir a Deus. Vale a pena fazer sacrifícios por amor àquele que um dia morreu na cruz do Calvário. Criança, hoje eu te convido, que ainda não teve oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo, ao Papai do Céu, o Todo-Poderoso, que um dia morreu na cruz do Calvário, quer fazer uma história linda, escrever uma história linda na sua vida. Que você o aceite, isso, como Salvador da sua vida, como um Deus bondoso que te ama e quer que você propague essa fé também para outras pessoas. E isso é muito bom, porque nós nos tornamos ali, né, cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, onde nós não calamos, nós confiamos e tornamos como seus discípulos. E essa mensagem dizer para você que Charles, um homem de Deus, corajoso, certa feita, até cobra ele achou ali no seu leito. E ele ali agradeceu ao Senhor pelo livramento que Deus deu para ele. Porque ele lembrou lá de Salmos 91, que o Senhor daria, né, ordem aos anjos para proteger. Ele confiou no Senhor, que o Senhor estava guardando, estava protegendo ele de todo o mal. E é esse Deus hoje que eu apresento para você, amém? Nesse clube de 5 dias. Papai do céu, que o Senhor vem nesse dia abençoar cada criança que te aceitou, a cada criança que ouviu essa história, o fim dessa história, a saga de Charles Studi, um homem de Deus, um missionário fervoroso de fé, que largou a sua família em prol da obra do grande Deus, do Todo-Poderoso, que enfrentou dias difíceis, que enfrentou enfermidades, né? Corpo debilitado, mas creu que o Deus que morreu para ele, né? Por ele, na cruz do Calvário, que nenhum sacrifício que ele fizesse era maior do que aquele sacrifício. Amém? Um beijão para vocês, Deus abençoe vocês e muito obrigado por ter ficado conosco nesse clube de 5 dias. Ó, beijo da tia Miriam, paz do Senhor Jesus, fica com Deus. Então, crianças, gostaram do nosso culto de hoje? Espero que sim. E desde já quero agradecer a todos vocês. Sim, hoje se encerra o nosso clube de 5 dias, que foram 5 sábados que postamos vídeos para vocês, onde contamos histórias bíblicas, histórias missionárias, onde houve oficina e juntos podemos adorar ao nosso Deus. Quero agradecer a você que deixou entrarmos aí na sua casa levando a palavra de Deus. Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por deixar comentários. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.